Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem-vindo, Sr. Ministro, e a equipa que o acompanha. E começo desde logo por registar a postura que apresentou à sua chegada, que é uma postura de Estado, preocupada apenas e só garantir a continuidade institucional quando as coisas estão bem e registar quando as coisas estão mal, que é necessário tomar decisões e fazer avançar e tornar práticas essas situações. É essa, aliás, que tem sido a postura do Governo e que o Sr. Ministro aqui veio também nos transmitir, que é a perspectiva do diálogo, da aproximação, da tentativa de encontrar pontos de convergência com aquilo que é a mera espuma dos dias que alguns teimam em continuar a aparecer. Resistiu à tentação de que alguns no passado fariam, que era quando chegava ao Governo para tomar decisões, criava um grupo de trabalho. Não, o Sr. Ministro apresentou-nos medidas, saiu da dimensão que o quiseram acusar da apresentação de propostas em PowerPoint, não, tomou decisões. Veio aqui, aliás, trazer-nos já, no próprio dia em que fez a primeira apresentação do plano para as migrações, tomou logo uma decisão polémica, felizmente, porque é da polémica que nascem as soluções e que nasce a discussão que a sociedade portuguesa necessita, nomeadamente desta matéria, e fez o acento tónico, e passaria para a área das migrações, para lhe dizer que pôs o acento tónico naquilo que nós consideramos fundamental, que é a dimensão humanista que quis fazer no tratamento de todas estas situações. Independentemente daquilo que se pode dizer relativamente à postura do anterior Governo, há uma coisa que nos choca. São os 410 mil processos das pessoas que não têm qualquer tipo de tratamento. Herdou-as, mas mais do que herdou, elas se agravam todos os dias. E o que mais choca nesta matéria é o facto de ter havido um Governo que não se preocupou em travá-las num determinado momento. Porque, independentemente de hoje ser uma dimensão quase que incompreensível, o que é inacreditável é que se tenha deixado que estas situações de centenas de milhares por mês estivessem sendo acrescentadas sem que houvesse uma perspectiva de intervenção e de travagem de um problema que tinha a ver com aqueles que hoje vêm preocupados em fazer perguntas, mas que não estiveram preocupados em resolver os problemas nos meses e anos entre uma decisão atabalhoada de extinção do CEF, que poderia ter uma dimensão teórica muito positiva, mas que teve um remate prático que foi dramático relativamente àquilo que é a própria tal estrutura e organização do Estado que agora se pretende vir a resolver. Mas vamos às questões concretas sobre as quais o Sr. Ministro tem sido, e nós próprios acompanhamos a preocupação e o Governo tem estado preocupado em assumir. A questão das manifestações de interesse. Polémica, porque há quem quisesse manter o estado das coisas em que estavam. Em vez de as travar e de as regular, era deixar estar como estava. De não fazer qualquer decisão política no passado relativamente àquilo que eram as redes de tráfico humano que operavam e foi preciso serem as entidades policiais, nomeadamente desencadeadas pela Polícia Judiciária ou pela PSP, nomeadamente no Alentejo, como já referiu, que teve que intervir para pôr cobro a essas situações de crime que estavam em cima da mesa e pelos quais não havia preocupação política. Antes disso, havia estagnação de decisão, havia paragem da capacidade de intervir e, acima de tudo, não havia preocupação. A questão da AIMA é preocupante. Todos nós vemos, assistimos ainda ontem a uma dimensão romântica da aproximação dos problemas, mas depois uma incapacidade de conseguir ter uma forma de estar para resolver, nessa perspectiva, se quiser, filosófica, esta resolução dos problemas que estão aqui em análise. Sr. Ministro, nas 410 mil pessoas, e era sobre isso que gostava que pudesse, de alguma forma, aprofundar, nós temos 3 tipos de situações. Os processos que estão em análise, processos de avaliação, as situações ilegais, em que não há qualquer tipo de documentação que liga, nem nos perspectiva, ter o encontro das pessoas que estão em causa, e os processos novos que, entretanto, vão caindo. Trouxe-nos já a perspectiva daquilo que foi decidido ontem em Conselho de Ministros, nomeadamente na resolução e reforço dos postos consulares. É necessariamente o dar voz a um problema que o Governo identificou e que chamou a atenção e está agora a fazer, a estrutura de missão, que é fundamental. E, no fundo, essas 300 pessoas que foi anunciado pelo Governo, que terá especialistas, pessoas com experiência, ex-CEF, outro tipo de pessoas já ligadas a essa estrutura,
vai operar durante quanto tempo a sua perspectiva para conseguir fazermos evoluir esta situação. A questão da CPLP, que mesmo no tempo do governo passado o PSD deu suporte e apoio para não só o acordo de circulação, mas que não podia dar suporte nem apoiar a forma como ele se concretizou, uma mera folha A4 que tinha um carimbo e que isso era um documento identificador que a Europa não podia aceitar de modo algum, o governo, e o Sr. Ministro de hoje também já nos disse, que vai ser feito, obviamente articulado com as estruturas próprias do Ministério da Justiça, nomeadamente o Instituto de Registro Notariado, para encontrar uma solução identificativa relativamente a essas pessoas. E podemos ter a garantia e poderemos vir a dar garantias a todos esses cidadãos da CPLP, que mais uma vez aqui referiu que serão cerca de 170 mil, que com esse documento eles passarão a poder circular pela Europa fora, nos termos e ao abrigo do Acordo de Schengen, portanto, nas mesmas condições dos cidadãos nacionais. Estas são as questões que, para já, nos aparece que são fundamentais. Não deixava de pôr mais uma questão, que é a questão, também aqui referiu hoje, que constava dos documentos, como é que se vai proceder à atração do talento que o país tanto precisa, não só para não recrutarmos apenas e só condutores de tuk-tuk, mas acima de tudo para podermos trazer alguns cérebros que possam também contribuir para, vindo com as suas famílias, se integrarem verdadeiramente na sociedade portuguesa.